Marcos capítulo 12, leremos a palavra de Deus nessa manhã, procurando nos alimentar, como temos feito diariamente, da revelação escrita do nosso Senhor Jesus. Marcos capítulo 12. Depois ele entrou, Jesus, a falar por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e os despacharam vazio. De novo enviou outro servo e eles o esbofetearam na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns, mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. E este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E agarrando, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia essa parábola. Então, desistindo, retiraram-se. E enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Jesus, percebendo-lhes, respondeu, percebendo a hipocrisia: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram e perguntou-lhes: de quem é essa efígie e a inscrição? De quem é essa inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então os saduceus diziam que não havia ressurreição. Se aproximaram e perguntaram: mestre, Moisés deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome por esposa e traga descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou, morreu sem deixar descendência. O segundo casou com a viúva e morreu sem deixar descendência. O terceiro da mesma forma. Os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Respondeu Jesus: não vem o vosso erro de não reconhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Quando ressuscitarem dos mortos, não casarão nem se darão em casamento, serão como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Laborais em grande erro. Chegando os escribas, tendo ouvido a discussão deles, vendo como Jesus respondeu bem, perguntou-lhes um dos escribas: qual é o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único, não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo entendimento e de toda força,
e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Glória a Deus. O versículo 38 também: e ao ensinar dizia ele: guardai-vos dos escribas, eles gostam de andar com vestes talares e de saudações nas praças, e das primeiras cadeiras das sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Glória a Deus. Amém. Marcos capítulo 12. Jesus, ele tem um combate direto com os religiosos, os fariseus, os saduceus e também os herodianos, um grupo entre o judaísmo que tinha um vínculo político com o poder do governo de Herodes, um combate direto. E com os religiosos que conheciam as escrituras, que conheciam toda a antiga aliança, o Antigo Testamento, Jesus, ele faz uma citação tremenda de um texto dos Salmos. Ele diz que a pedra angular os construtores rejeitaram. Versículo 10. O texto diz: a pedra que os construtores rejeitaram, esta é a pedra angular, citando aí o Salmo 118. O que Jesus está mostrando para estes que estavam escutando a sua mensagem ali em Jerusalém, é que ele, como Filho de Deus, como Senhor e Salvador, ele é a pedra principal, pedra fundamental, ele é a pedra que todos nós devemos ser edificados sobre ele, que o povo, a igreja, Israel deve estar sobre ele. Não há salvação fora de Jesus. Jesus está deixando claro com esse texto. Porém, todo o contexto do capítulo 12, Jesus está mostrando que ele, sendo a pedra angular, estava se tornando para aquelas pessoas a pedra rejeitada, ou em outro texto, como diz, a pedra de tropeço. Como que pode isso? Aquilo que deveria ser o mais importante na nossa vida, aquela verdade que deveria nos libertar, nos salvar, nos curar, de repente se torna a pedra de tropeço. Nós podemos rejeitar o que Deus está querendo fazer na nossa vida. O povo de Israel rejeitou o Messias. A pedra angular foi tornada em pedra rejeitada. E aí eu quero compartilhar com os irmãos o que pode nos fazer tropeçar, o que pode nos fazer estar rejeitando ou nos impedindo de receber a vontade de Deus, o reino de Deus, alguns até receber a salvação em Jesus. E aí eu coloco pelo menos 4 realidades nesse texto. Primeiro, quando a nossa religiosidade e a nossa tradição se torna mais importante do que a verdade de Deus. Quando nós decidimos acreditar em alguma coisa que de alguma maneira nos convém, nos agrada, ou que nós estamos no controle, quando a gente estabelece tradições, às vezes baseado nos nossos pais, ou até numa tradição de uma igreja religiosa, que não condiz com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, nós vamos tropeçar no próprio Jesus. Ele que é a verdade, Ele que é a vida. Por causa do nosso orgulho religioso, nós podemos estar sendo impedidos de reconhecer. Capítulo 12, Jesus conta a parábola dos lavradores maus. Olha só como ele fala no versículo 1. Ele diz que um homem plantou uma vinha, cercou, edificou, e ele deixou os lavradores cuidando dela, e ele se ausentou do país. O Senhor está mostrando, amado, o que ele fez com Israel. Ele deu a Israel o seu reino, a sua revelação, a sua palavra, deu a Israel a responsabilidade de levar o nome dele para todas as nações. O que Israel fez? Israel, durante toda a história do Antigo Testamento, endurecia o coração contra o Senhor. Eles tornaram a palavra de Deus, que foi dada por Deus, uma religião com benefícios pessoais. Eles tornaram
a palavra de Deus, através da palavra de Deus, eles começaram a criar tradições humanas. Você percebe, os fariseus, eles eram cheios de leis e regras que não estão no Antigo Testamento. Eles criaram um sistema de manipulação para controlar as pessoas e para também viverem da maneira que eles queriam, e desta maneira achar que Deus estava com eles. A religião faz isso. Nós podemos construir uma religião, seja qual for o nome, uma igreja, uma maneira de pensar e viver em torno dessa maneira, dizendo: é assim que eu vejo, é assim que eu penso, eu vou viver dessa maneira, e nos faz tropeçar na essência que é Jesus, na verdade de Deus para nos libertar e salvar. Podemos até usar o nome de Jesus, orar em nome de Jesus, mas ter uma vida espiritual que é controlada por nós mesmos, pelos nossos próprios desejos, e geralmente envolvendo aí dinheiro, poder, buscando recompensas pessoais, buscando agradar a nós mesmos. Nós podemos usar o nome do Senhor, de Jesus e a Bíblia, para fazer o que a gente bem quer. E hoje, nós temos acesso a todo tipo de informação através da internet. Pessoas se autopastoreiam, se autolideram. Elas constroem uma religião personalizada. Às vezes frequentam ou não igrejas e dizem: eu sirvo a Deus da minha maneira. Cuidado, você pode estar tropeçando em Jesus. Porque quem crê em Jesus tem uma verdade absoluta, e ele vai buscar a palavra não para poder respaldar o que ele quer fazer. Ele vai buscar a palavra para ser transformado, purificado, quebrantado, confrontado, se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Se eu olhar para a palavra e tentar criar uma maneira de eu controlar as minhas vontades para alimentar a minha vaidade, eu vou tropeçar nele. A religiosidade controlada pelo homem, nós precisamos dar o controle para o Espírito Santo. Segunda coisa que nos faz tropeçar na caminhada tentando buscar a Deus, são os nossos questionamentos sem propósito de obedecer a Deus. Quando nós alimentamos dúvidas, perguntas e questionamentos simplesmente para justificar o fato de não nos entregarmos mais ao Senhor. Olha só o que acontece no versículo 7. Diz aí que os fariseus e os herodianos foram até Jesus com uma pergunta. Aparentemente eles estavam com uma dúvida, mas o questionamento deles era para quê? Simplesmente para apanhar Jesus em alguma palavra. Versículo 13. Ou seja, tem pessoas que elas começam a usar a Bíblia como um livro de consulta, para eles tirarem dúvidas por curiosidade, apenas para poder alimentar seu ego, sua vaidade, seu conhecimento, para discutir opiniões. A Bíblia diz que nós não devemos nos reunir para discutir opiniões. A Bíblia é para ser lida e obedecida, é para ser contemplada e amada, é para ser desfrutada e vivida, praticada e ensinada e pregada. Cuidado, querido, quando seus questionamentos são simplesmente por curiosidade vã, simplesmente para justificar, às vezes, a sua apostasia, a sua passividade. Eu não me entrego mais a Jesus porque eu tenho muitas dúvidas e ninguém consegue esclarecer para mim. Querido, Jesus é a pedra principal, se firme nele. Ele é a verdade absoluta, que traz as respostas que precisamos e traz paz onde nós não entendemos. Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos, as ocultas a Deus. As pessoas se escondem por trás de perguntas apenas para testar Deus e testar os pastores e testar as pessoas. Elas vêm perguntar e dizendo: olha, eu já perguntei para muitos, ninguém sabe me responder. Perguntas sem o propósito de obedecer. Eles queriam saber com Jesus para pegar Jesus em algo errado. E Jesus diz: cadê a moeda? Aqui a inscrição é de César. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Jesus ensina a gente a pagar impostos, mas sobretudo ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus de forma que nós, sendo fiel a Deus, nós vamos também ser honestos com os nossos impostos.
mas a nossa fidelidade absoluta é ao Senhor. Então há pessoas que elas ficam sempre com perguntas: posso fazer isso ou não posso? Eu faço, é certo ou é errado? Quando essa pergunta não é fruto de sinceridade, de querer obedecer, isso é uma pedra de tropeço na sua vida. Ah, mas eu não entendo esse texto. O texto pode ter se tornado uma pedra de tropeço na sua vida, porque o teu coração não quer a verdade, o teu coração quer se auto-justificar. Porque quando eu quero a verdade, eu não preciso de ter todas as respostas, eu preciso ter a certeza que Jesus é a pedra angular, e andar nele é o que importa, obedecê-lo. Terceiro lugar, o que pode nos fazer tropeçar em Jesus, é não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. Versículo 24, Jesus, ele está aqui agora sendo questionado pelos saduceus, e este grupo de judeus religiosos, eles eram conhecidos por não crer em nada que era sobrenatural, anjos, ressurreição, sabe, tem muito saduceu hoje, né, por aí, eles só creem no que é visível, no que explica a sua razão. Os saduceus, eles eram extremamente racionais, que serviam a Deus apenas na letra fria. E aí, eles perguntam a Jesus também algo para poder apenas complicar mais a situação, né? Eles falaram o seguinte: olha, se tem um homem que casa e a esposa morre, a lei diz que o homem morre, né? A lei diz que essa esposa tem que casar com o irmão dele. E aí eles constroem uma história bem complexa. E se essa mulher casar com os 7 irmãos, e aí na ressurreição, com quem ela vai estar casada? Eles estão preocupados apenas em confundir, tratar de assuntos que não levam a lugar nenhum, sabe, irmãos? Gente que está preocupado em explicar coisa que não vai mudar a vida dele, que não vai fazê-lo mais parecido com Jesus, que não vai levá-lo para a obra missionária. Amado, nós precisamos investir no que é essencial. Essencial é você conhecer a Jesus, se tornar semelhante a Ele e viver, manifestar o reino de Deus para todas as nações. E aí Jesus diz: olha, vocês erram, vocês tropeçam, vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqueles homens conheciam a palavra, mas de maneira fria. Nós precisamos conhecer a palavra e o poder. Nós precisamos conhecer a palavra guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos buscar a palavra sensíveis à manifestação sobrenatural de Deus. Nós precisamos conhecer o Senhor pela palavra e pelo poder. E Jesus fala: olha, na ressurreição, nada disso que está preocupando vocês vai ser realidade. Lá não terá essa questão de casamento, como os anjos. Vocês estão preocupados com as coisas naturais e estão sendo bloqueados de experimentar o sobrenatural de Deus na vida de vocês. Amado, Deus tem manifestações sobrenaturais para a nossa vida. E em último lugar, a quarta e última coisa que pode nos fazer tropeçar é usar de qualquer prática espiritual buscando exaltar o nosso próprio nome. É buscar qualquer prática espiritual, coisas boas, mas buscar para exaltar o nosso nome. O versículo 40 nos diz que os escribas, eles gostavam de estar nos primeiros lugares, saudar as pessoas, se vestir bem, ou seja, eram religiosos impecáveis aos olhos humanos, mas a motivação deles era eles mesmos. No versículo de número 40 diz: eles devoram as casas das viúvas, eles exploram as pessoas, e geralmente exploram os mais carentes, os mais necessitados, e aí, para se justificar, fazem longas orações. Olha que coisa! Nós podemos orar, nós podemos ler muito a Bíblia, nós podemos fazer tudo, mas buscando benefício pessoal, exaltar o nosso nome, ser conhecido pelas pessoas, buscando apenas status, usar da espiritualidade para aparecer, para se exibir. E olha, sinto muito te dizer, Deus vai permitir. E vamos nos achando os melhores. Os escribas se achavam os melhores, mas Jesus diz: o juízo deles vai ser pior, o juízo deles vai ser mais severo. Amado, não podemos nos esconder por trás de práticas bíblicas, até espirituais,
com a motivação corrompida, como falamos ontem, buscando o nosso nome, buscando explorar a fé para conquistar algo para nós mesmos. De Deus não se zomba. Que o homem plantar, ele colhe. Às vezes não aqui na terra, que a colheita definitiva é a colheita eterna. Na terra as pessoas podem viver até 100 anos enganando a todo mundo, mas no dia do juízo, Jesus diz, sofrerão um juízo mais severo, às vezes do que alguém que nunca orou, que nunca entrou numa igreja. Isso não justifica o fato de não buscarmos o Senhor, mas nunca use a sua piedade, ou aparência de piedade, ou aparência de ajudar pessoas, para exaltar o seu próprio nome. Enfim, concluindo, o que não me faz tropeçar, ou o que me faz realmente ter Jesus como essa pedra angular? Duas coisas para concluir. Primeiro, eu preciso me aproximar do Senhor com um coração sincero e disposto a aprender todos os dias. Foi o que aconteceu com um escriba, versículo 38, ou melhor, não é o 38, 28, versículo 28, chegou um escriba e viu a discussão, e viu que Jesus respondeu bem, e fez uma pergunta sincera para Jesus. Um escriba, ele viu que Jesus tinha uma palavra boa, e falou, me responde algo, mestre, qual é o maior mandamento? Qual é o maior de todos? E Jesus responde, ame a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a você mesmo. Porque se você amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai quebrar os outros mandamentos, querido. Se você amar o próximo como você mesmo, você não vai ficar com amargura e nem tratar o próximo mal, e nem revidar quando ele te fere. O amor é a essência. E aí o escriba gosta da resposta de Jesus, ou seja, ele percebe que Jesus é a pedra angular, e Jesus fala, você não está longe do reino de Deus. Sinceridade e disposição de aprender sempre com o Senhor, de ser reeducado. Deus quer mudar a nossa maneira de pensar sobre tudo, porque o nosso coração é enganoso, mas quando nós somos sinceros, e todos os dias nos aproximamos da palavra, e da presença do Senhor, Senhor me ensina, me reeduca, me corrige, nós vamos ter Jesus como a pedra principal na nossa vida. E a segunda atitude que a gente não leu, mas quero só destacar, no versículo 41 ao 44, Jesus mostra uma oferta de uma viúva pobre. Jesus mostra que ali tinham muitos que estavam dando dinheiro, grandes quantias, mas chegou uma viúva, depositou 2 pequenas moedas, e Jesus chamou os discípulos e falou, aquela mulher deu mais do que todos. Se eu quero ter Jesus como a pedra principal, e não tropeçar, e não o rejeitar, eu preciso estar disposto a dar tudo para Ele, a entregar tudo para Ele. E aí eu não estou dizendo do teu dinheiro todo. O texto mostra uma viúva que teve um coração e uma fé e uma confiança em Deus, que naquela hora ela deu tudo realmente, até financeiramente. Mas o que Jesus está mostrando aqui, amado, é que nós precisamos estar dispostos a dar todo o nosso coração a Ele, toda a nossa vida a Ele. Enquanto eu quiser servir a Deus guardando algumas áreas, não deixando Ele tocar aqui ou ali, eu vou tropeçar em Jesus, eu vou limitar o que Ele tem para a minha vida. Mas quando eu digo eu vou dar tudo, e eu quero tudo que Deus tem para mim, e no sentido de eu quero a mudança que Ele quer operar, eu quero ser transformado a cada dia, porque a revelação de Deus e a mudança, ela é progressiva, amado. Deus realmente estabelece Jesus como essa pedra na nossa vida, e nós vamos crescer de glória em glória, de fé em fé. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém.